Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gilberto Júnior aqui do Reflexões Matemáticas. Sejam bem-vindos de volta ao nosso primeiro vídeo neste ano de 2023. Vamos falar hoje sobre limites, a noção intuitiva, definições e exemplos, algumas aplicações, tá? Então vamos aqui para o modo de tela cheia para mostrar para vocês esse material que eu preparei exclusivamente aqui para o canal. Então, as noções intuitivas, vamos colocar algumas coisas em palavras, as definições, onde a gente vai entrar com as expressões matemáticas e dois exemplos que eu preparei para vocês, com bastante cuidado. Pessoal, limite dizem respeito à proximidade de uma função f de x para um certo número L, tá? Agora, mas isto envolve o quão próximo x está de um dado x0. Quando eu digo um dado x0, eu quero dizer que esse x0 é um número fixado, tá? Agora, o que significa proximidade nesse contexto dos dois itens que eu coloquei lá anteriormente? Se há proximidade entre dois valores, né, tanto com x próximo de x0 e f de x próximo de L, como é que eu faço para medir essa distância? Como é que eu meço isso matematicamente? Qual é o valor de L? Quem é esse x0? Como é que eu caracterizo esses parâmetros e como é que a gente encontra eles em termos de determinar o valor de um dado, do limite de uma dada função? Aqui é um pouco de uma percepção muito pessoal. As funções matemáticas constituem-se no objeto de estudo dos limites, tá? Portanto, nesse contexto, o limite ele é uma ferramenta de análise para o comportamento de funções, tá? É muito interessante que você faça essa distinção, tudo bem? Agora vamos para a modelagem matemática. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar algumas expressões matemáticas, tá? Em termos da tradução do que foi dito lá anteriormente. Eu quero caracterizar o quanto o f de x está próximo de L sempre que x estiver próximo de x0, tudo bem? Então eu posso subtrair aqui nessa primeira parte o L. Portanto, ao invés de eu ter f de x próximo de L, naturalmente se eu subtrair o L em ambos os lados, eu vou ter f de x menos L próximo de zero. O mesmo ocorre para x menos x0 próximo de zero, quando eu subtraio o x0 aqui em ambos os lados, tá? Eu também posso subtrair o f de x em ambos os lados. Portanto, eu vou ter L menos f de x próximo de zero, sempre que x0 menos x for próximo de zero, tá? Para evitar ambiguidades em termos do sinal ser positivo ou negativo dessa diferença, a gente toma um módulo, né? Então, o módulo é a ferramenta essencial para a gente fazer essa medição, né? Essa distância entre esses dois valores. Portanto, a gente quer que o módulo de f de x menos L seja próximo de zero, tá? Não necessariamente seja igual a zero, que seja próximo de zero. Sempre que x menos x0 for próximo de zero, tá? Agora aqui entra uma pergunta. Como é que eu torno essas distâncias, já que módulo mede distâncias, de f de x entre f de x e L e x menos x0 suficientemente pequenas, né? Na verdade, como é que eu substituo esses zeros que estão aqui por parâmetros que sejam suficientemente pequenos? Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Podemos substituir os zeros acima, esses zeros que estão aqui, ó, por quantidade muito pequenas. E é aí que entra a definição matemática de limite, tá? Então, para esses zeros, vamos considerar que nós tenhamos dois parâmetros, epsilon e delta, suficientemente pequenos, tais que isso aqui aconteça. Olha. Ao invés de eu colocar o módulo de f de x menos L próximo de zero, eu faço ele menor que um dado epsilon, onde esse epsilon é suficientemente pequeno. Então, eu tenho que o módulo de f de x menos L está sendo controlado por esse epsilon, tá? Sempre que eu posso controlar essa distância em módulo de x a x0 por um delta. Então, mais uma vez, eu tenho que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que x menos x0 é menor do que delta. Então, aí já surge um primeiro contexto para a gente definir o limite, tudo bem? Então, aqui está a definição formal matemática do limite. Dizemos que uma função f de x possui limite L quando x se aproxima de x0 se, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, ambos suficientemente pequenos, tá? Naquelas condições que eu expliquei anteriormente, tais que a seguinte implicação ocorre. Olha, se x menos x0 for menor do que esse delta, implica que f de x menos L é menor do que o epsilon. Eu troquei aqui um pouco a ordem, mas o significado dessas duas implicações são as mesmas, tá? Ou seja, a gente diz que o limite de uma função existe nessas condições aqui. Se x menos x0 for menor do que delta, implica que f de x menos L é menor do que epsilon, tá? Agora, a questão fundamental em termos de resolver um dado problema que envolve limite é encontrar quem são esses epsilons e esses deltas para que o limite exista
do ponto de vista de uma definição matemática rigorosa, tudo bem? É o que a gente vai fazer em termos de exemplos agora. Vamos provar matematicamente que o limite de 3x menos 1 é igual a 2 quando x tende a 1, tá? Para você que está tendo contato com o limite pela primeira vez, essa é a leitura que a gente faz. Eu quero resolver o limite de 3x menos 1 quando x tende a 1. E aqui a gente precisa provar que o limite de 3x menos 1 quando x tende a 1 é igual a 2. Vamos fazer alguns cálculos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Vou ilustrar aqui. Alguns cálculos, olha só. Eu pego x próximo de 1 e eu quero saber o comportamento de 3x menos 1 nas proximidades do 1, tá? Portanto, eu peguei aqui valores menores do que 1, né? 0,9, 0,99, 0,999, 0,999 e assim por diante, né? Então, efetuando as contas, fazendo essa multiplicação e subtraindo 1, eu tenho 1,7, 1,97, 1,997, 1,9997, 1 ponto. Aqui são 4 noves e o 7, aqui são 5 noves e um 7. Portanto, na medida em que eu pego x próximo de 1, os valores vão se aproximando de 2, olha, 1,7, 1,9, 1,99, 1,999 e assim por diante, tá? É claro que eu poderia fazer um conjunto de cálculos que mostraria uma aproximação maior do que 2, mas próximo de 2, tá? A conclusão seria a mesma. Então, de forma empírica, né, através dos cálculos, a gente chega a uma conclusão, mas isso não é matematicamente fortalecido, de que o limite de 3x menos 1 quando x tende a 1 é igual a 2, tá? Então isso aqui é um indicativo de que, de fato, essa função se comporta próximo de 2 quando x tende a 1. Agora vamos para a aplicação da definição matemática. Então tá aqui, ó. A ideia consiste em, dado um epsilon maior do que zero, eu preciso exibir um delta, tal que essa implicação seja verdadeira. Mais uma vez, olha, eu dou um epsilon que vai controlar a distância entre f de x e o valor do limite dele, e eu preciso achar um delta tal que essa implicação aqui seja verdadeira, tá? Então vamos lá. Então vamos proceder com alguns cálculos. Eu parto daqui, tá, pessoal? A ideia sempre é partir daquela limitação da distância que vai ser controlada pelo epsilon. Então eu tenho um módulo de 3x menos 1 menos o 2, tá? Porque eu quero provar que o limite de 3x menos 1 é igual a 2 quando x tende a 1. E aqui eu parto para uma operacionalização, eu tenho que fazer conta. Então eu tenho 3x menos 1 menos 2, isso dá 3x menos 3 em módulo, isso é 3 que multiplica x menos 1. Como o 3 é positivo, eu posso tirar ele daqui de dentro, porque o módulo de 3 é igual a 3, tá? Eu estou aplicando uma propriedade da função modular aqui. E como eu quero que tudo isso seja menor do que epsilon, eu tenho que 3, que multiplica o módulo de x menos 1, seja menor do que epsilon. Eu preciso impor uma condição para que isso aconteça, tá? Então, olha só, como eu tenho que 3 que multiplica o módulo de x menos 1 é menor do que epsilon, isso aqui implica que o módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 3, tá? O que vai de encontro a essa implicação inicial bem aqui, ó, que o módulo de x menos 1 tem que ser menor do que delta para que isso daqui seja menor do que epsilon. Portanto, o que é que eu preciso fazer? Basta eu tomar, olha, delta igual a epsilon sobre 3, de modo que essa implicação aqui vai ser verdadeira para qualquer epsilon e qualquer delta que você considerar, desde que ele seja suficientemente pequeno, tá? Então aqui está provado matematicamente que, de fato, o limite de 3x menos 1 é igual a 2 quando x tende a 1, tá? Ele pode ser um valor diferente desde que x não tenda a 1, tenda a 2, tenda a 3 e assim por diante. Mas aqui está provado matematicamente que aquele limite lá é verdadeiro. Agora, observem o seguinte, é dado um epsilon e a gente tomou delta igual a epsilon dividido por 3. E observem que 3, olha, é o coeficiente angular dessa equação 3x menos 1. É o valor do A. Portanto, vamos tentar generalizar essa questão. Olha só. Vamos considerar que f de x seja ax mais b, com a e b reais, e a diferente de zero. O objetivo aqui é provar que o limite dessa função um pouco mais geral, ax mais b, quando x tende a um x0, esse x0 aí pode ser qualquer, porque não existe restrição para o domínio dessa função, o limite é igual a x0 mais b, ou seja, basta eu aplicar o x0 aqui como valor numérico nessa função. Tá? Agora vamos caracterizar isso de forma matemática rigorosa com base na definição de epsilon e delta. Então está aqui, ó. Por definição, devemos provar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tais que aquela implicação do limite, através da definição, seja verdadeira. Ou seja, se x menos x0 for menor do que delta, isso vai implicar que o módulo de f de x menos o ax0 mais b seja menor do que epsilon, tá?
Então vamos agora fazer as contas, sempre partindo do controle do epsilon, tá? Essa é a ideia. Então, primeiramente, nós temos que o módulo de ax mais b, que é o f de x aqui que eu estou substituindo, tá? Menos ax0 mais b, aí eu continuo fazendo as contas, né? Ou seja, eu vou ter ax menos ax0, eu evidencio o a aqui, eu vou ter x menos x0, e aqui eu tenho b menos b, fazendo as contas corretamente, né? Sempre a gente tem que ter cuidado para fazer as contas, né? Fazer com bastante calma para não cometer erros, tá? B menos b, b positivo com b negativo vai dar 0, e aqui resulta que eu vou ter o módulo de A que multiplica x menos x0. Portanto, eu tiro o A no módulo, porque eu não sei se o A é positivo ou negativo, tá? Então eu aplico a propriedade modular aqui. Portanto, eu tenho que o módulo de A que multiplica x menos x0 é menor do que o epsilon, tá? Então, para ir de encontro com aquela implicação do limite, o que é que eu faço? Eu tenho x menos x0 menor que epsilon dividido pelo módulo de A. Já que, por definição, o A é diferente de zero, isso daqui está totalmente consistente. Portanto, para que esse limite de fato seja verdadeiro, esse limite aqui, ó, de ax mais b, quando x tende a x0, seja igual a ax0 mais b, basta que eu tome o delta igual a epsilon dividido pelo módulo de A. Está aqui, ó. Basta fazer delta igual a epsilon sobre o módulo de A, tal que aquela implicação vai ser verdadeira. Então, a gente provou de forma rigorosa, matematicamente, com base na definição, que de fato esse limite é como está descrito aqui, tá? Então é isso, pessoal, nosso primeiro vídeo para este ano. Se você gostou, deixe seu like, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo e fiquem atentos aos próximos vídeos que tem muita coisa interessante por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.